Depois de passar pelo estágio do erro e da frustração, uma garotinha finalmente estava vivenciando um grande avanço na sua vida no que diz respeito a amarrar os cadarços do seu sapato. Uhul! Quem é pai sabe como é difícil ensinar os seus filhos a amarrar os seus próprios calçados. Alguns têm a técnica das duas orelhinhas, de passa, puxa e dobra. Depois de passar por esse estágio do erro, da frustração, essa garotinha finalmente estava vivenciando esse avanço na vida de ter aprendido a amarrar seu próprio sapato. E era de se esperar que ela ficasse muito alegre com isso. Mas, ao invés disso, ela começou a chorar. O pai ficou confuso com a reação da filha, de estar chorando depois de ter conseguido amarrar seu próprio sapato. E ele pergunta: por que você está chorando, minha filha? E ela diz: é porque eu preciso amarrar os meus sapatos. Ele diz: você acabou de aprender a fazer isso. Você acabou de aprender a amarrar os cadarços no seu próprio sapato. Viu como foi fácil? Não foi tão difícil assim? E ela se lamentou: eu sei, mas eu vou ter que fazer isso pelo resto da minha vida. Nós estamos, nesse mês de julho, focados nas mensagens bíblicas, na certeza de que Jesus é o nosso firme fundamento. E o firme fundamento de Jesus, ou tendo Jesus como firme fundamento para as nossas vidas, nós estamos aplicando na criação de filhos, no nosso lar, nas nossas decisões, no trabalho, nos incentivando a crescer na fé e na dependência do Senhor Jesus, nos incentivando mutuamente a construir as nossas vidas nesse firme alicerce que é Jesus Cristo, buscando aprender por meio das suas palavras e, sem sombra de dúvida, aprender com os seus exemplos. Mas tem um aspecto em que Jesus precisa ser o firme fundamento para as nossas vidas. Jesus precisa ser o firme fundamento para as nossas vidas, inclusive nas ofertas. E pensando na ilustração que eu comecei, algumas pessoas, quando entendem que, uma vez que faz parte do corpo de Cristo, que é acrescentado por Jesus a esse corpo maravilhoso, quando ele entende que um dos serviços de adoração é ofertar, às vezes pensa: agora eu vou precisar fazer isso pelo resto da minha vida. Ou alguns podem pensar com alegria e ânimo, com gratidão, não como uma obrigação pesada, mas encarar como um privilégio de alegria e oportunidade de que, finalmente, o fruto do nosso trabalho pode ser aceito com santidade para a obra de Deus. E nós vamos fazer isso pelo resto das nossas vidas, como um privilégio e com alegria. Eu tenho um esboço dessa pregação lá atrás, na mesa, e não se levante agora para pegar, se você não pegou ainda, você pode depois pegar, mas pensa atentamente nessas passagens, porque eu quero ajudar e me ajudar a ver como Deus vê as ofertas. Como é que Deus encara as ofertas? Como é que Deus nos ensina como trabalhar as nossas ofertas? Como é que esse assunto é tratado nas Escrituras? Primeiro ponto que eu quero dizer que, antes de mais nada, Deus é um ofertante. Deus nos dá o exemplo sobre oferta, porque Ele próprio, o nosso Deus, nos ofertou primeiro. E a oferta de Deus para nós diz respeito a Jesus Cristo, seu único Filho, sendo ofertado em sacrifício para a nossa salvação. Deus é um ofertante e a nossa salvação é fruto da oferta de Deus por nós. E essa oferta de Deus por nós, ela vem do seu amor. Quem não lembra João 3,16? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, a sua salvação
É fruto do amor de Deus, um amor ofertante, que deu seu único Filho para que pudéssemos estar aqui glorificando o seu nome. E é por meio da oferta de Deus por cada um de nós, a oferta sacrificial do seu único Filho, que nós somos convidados a também sermos ofertantes. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 6, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 6, olha o que a palavra nos diz. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pensando no tema desse mês, entendendo que Jesus é nosso firme fundamento, ele foi estabelecido por Deus como uma pedra viva. E sobre essa pedra viva, esse firme fundamento, nós também, pela vontade de Deus, somos utilizados como pedras vivas nessa construção. E o que Deus quer construir em nós? Quer nos fazer casa espiritual, para habitação, para a sua morada. Ele quer nos usar, quer proclamar as suas virtudes, o seu caráter para este mundo. E como essa casa espiritual, para sermos sacerdotes, oferecendo a Deus, pregando a este mundo, é que por meio de Jesus podemos oferecer algum sacrifício espiritual. Porque se tirarmos Jesus das nossas vidas, não temos nada que a gente tem para oferecer de bom. Mas com Cristo, nós podemos oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis. E por Deus ser ofertante, é por meio da oferta de Deus que nós somos resgatados deste mundo. Já parou para pensar nisso? Paulo falou isso aos Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 3 a 5, diz o seguinte: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Gálatas, capítulo 1, versículo 3 a 5, nos diz que pelo fato de Deus ser um ofertante e nos oferecer Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, fomos resgatados deste mundo. Meu irmão e minha irmã, você não faz mais parte deste mundo. Esse mundo não nos pertence mais. Fomos tirados dele, resgatados dele, salvos deste mundo, e agora a nossa habitação é espiritual para todo sempre. E é de lá que nós também somos convidados a ofertar a esse mundo uma mensagem de salvação. E, finalmente, Deus é ofertante e a sua oferta nos aperfeiçoa. Hebreus capítulo 10, versículo 12. Hebreus capítulo 10, versículo 12 a 14, diz o seguinte: mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados sobre o estrado dos seus pés. Porque, por meio de um único sacrifício, ou uma única oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Jesus é nosso firme fundamento. Inclusive quando a gente pensa sobre oferta, porque Deus nos ensina a ofertar, sendo Ele mesmo um ofertante, em ter nos oferecido como sacrifício seu único Filho. Oferta, meus irmãos, é a maneira pela qual Deus continua trabalhando em nós e por meio de nós. E nesse serviço de adoração, ofertar é um convite da parte de Deus para a gente se parecer com Jesus Cristo. Nós acabamos de ofertar agora. E esse convite para fazer parte de Cristo, ou se parecer com Cristo, é porque Cristo é a oferta pelos nossos pecados e Ele se ofereceu inteiramente à vontade de Deus. E o convite nas Escrituras é que você se ofereça inteiramente à vontade de Deus.
Lembram da oferta de Abel? Gênesis capítulo 4, versículo 4, diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. E não se agradou de Caim, nem da sua oferta. Mas primeiro Deus se agradou de Abel, porque Abel se ofertou primeiro a Deus, depois ofertou do fruto do seu trabalho. Cada um de nós que já tomamos a decisão lá atrás de nos unirmos a Cristo por meio do batismo, devemos entender que o batismo é o lugar onde a gente começa a permitir que Deus atue em nossas vidas, mas não para lá. A gente se oferece a Deus cada vez mais e cada vez mais, de fé em fé, de glória em glória. E uma das maneiras que Jesus trabalha no nosso aperfeiçoamento é como a gente pensa e usa o nosso dinheiro. Você pode saber muito sobre uma pessoa pelo modo que ela lida com o dinheiro. Como é que Deus usa nossas ofertas para nos ensinar? Eu quero destacar 3 pontos, como Deus usa as nossas ofertas para nos ensinar. Primeiro ponto, Deus usa as nossas ofertas para nos ensinar sobre dependência. Abra, por favor, em Salmos 50, a partir do versículo 10. Salmos 50, a partir do versículo 10. Esse é um salmo da família de Asaf. E o salmista está contemplando as obras de Deus. E é como se Deus falasse com o salmista. E a partir do versículo 10, tem algo que se destaca nesse texto, que é sobre as posses de Deus. O que Deus tem? E diz assim, Salmos 50, versículo 10. Pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado, aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Por meio desse salmo, o Senhor está nos dizendo que Deus é Deus e dele são todas as coisas. Todas as coisas são do Senhor. E nós dependemos de Deus porque todas as coisas são dele e ele está nos abençoando com todas as coisas da sua vida. Sim, tudo que você tem na sua conta bancária já é de Deus. Sabe, esses 200 mil reais que você tem na conta é de Deus. Esses 200 mil que você tem é de Deus. Seu pensamento, sua vida, seus dons, suas habilidades, seus recursos, seus amigos, todo o seu ser já pertence a Deus. Deus usa as ofertas para nos ensinar sobre dependência. Deus é Deus, eu não sou, eu dependo dele. O que Deus não possui? Ele possui todas as coisas. E como discípulo de Cristo, você já deve ter entendido que você entregou tudo a ele no batismo. Não ficou nada de fora. Você se entregou em todos os desejos, em todas as vontades, você se colocou à disposição de Deus e se rendeu para a vontade dele. Você está dizendo a Deus, Senhor, o Senhor é meu dono. Eu sou teu servo. Um pai levou um filho para comer no shopping e estava na praça de alimentação com o seu lanche e o filho com o lanche dele. O pai tinha comido o seu lanche e na frente estava o seu filho sentado com uma caixinha de batata frita. O pai se inclina para pegar uma batata frita que está com o seu filho. E o filho diz, pai, não pegue a minha batata. O que o filho não estava compreendendo é que alguns minutos atrás o filho nem batata tinha. Foi o dinheiro do pai que foi usado para comprar aquela batata. Ele foi até o restaurante, fez o pedido, esperou, pegou, deu ao seu filho, e que ele, como pai, tinha recursos para comprar mais caixas de batata, se quisesse, para encher aquela mesa de caixas de batata. E ele não estava entendendo que, se quisesse,
poderia comprar para o filho, para ele, quantas batatas quisesse. O que o pai realmente queria do filho é que ele se dispusesse a compartilhar o que o seu pai já havia lhe dado. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas através das nossas ofertas Ele está ensinando sobre dependência e sobre compartilhar aquilo que Ele já nos deu. Segundo ponto, como é que Deus usa as nossas ofertas para nos ensinar? Deus usa as ofertas para desenvolver em nós contentamento. Estarmos contentes, aprendermos a estarmos contentes com todas as coisas. Saber que Deus é Deus e o dinheiro não é o meu Deus. E eu estou contente, satisfeito pelas coisas que o Senhor já me deu. Estar com o coração satisfeito nos ajuda a não andarmos cobiçosos pelaquilo que a gente não tem, mas agradecer a Deus o que a gente já tem, que Ele nos confiou. Mateus capítulo 6, versículo 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Como Deus usa as ofertas para nos ensinar? Sobre contentamento. Aprender a estar satisfeito com o que Ele já nos deu. Vocês lembram de exemplos de pessoas nas Escrituras que tiveram uma vida descontente, que não estavam felizes com aquilo que tinham, que não tiveram contentamento com as posses que já eram do seu domínio? Eu posso lembrar alguns para vocês. Acã foi um deles. Acã pensou que poderia ser feliz se tivesse um pouco mais de ouro, de prata ou uma capa. Acã, quando brigou ou entrou em guerra, não pôde usar os despojos da guerra, porque Deus disse: não use esses despojos. São malditos, não traga para sua casa, não traga para os israelitas esses despojos. Acã pensou que poderia ser feliz tendo mais um pouco de ouro, prata e capa, e morreu por causa disso, trazendo maldição para os israelitas. Quem não lembra de Gease, servo de Eliseu, quando Naamã foi para ser curado da lepra? Naamã queria pagar, indenizar o profeta, e ele recusou. Gease foi por trás, correu e tentou dizer a Naamã que ele tinha interesse nisso. Gease pensou que seria feliz se tivesse um pouco mais de prata e 2 conjuntos de roupa, contra a vontade de Deus. E o fim dele é que ele teve lepra, como Naamã havia tido. E como não falar de Ananias e Safira, que pensaram que teria privilégio ou prestígio ofertando o valor da venda da sua propriedade, mas retendo uma parte, mentindo, dizendo que tinha ofertado tudo para ficar bem na fita. E vocês sabem o que aconteceu com eles. Descontentamento é um cruel assassino da generosidade. Pessoas não generosas, muitas vezes, são descontentes com o que têm. Oferta tem o propósito de nos ajudar a nos libertar do amor ao dinheiro e nos ajudar a amar mais a Deus. Pessoas mais alegres, mais felizes, são aquelas que são mais envolvidas nas ofertas. Têm vidas transformadas, alcançam crescimento e desfrutam dos bens ou das bênçãos do que Deus está fazendo por meio das ofertas. É uma expressão de contentamento. O missionário Don McCullin, ele foi missionário na África, mais precisamente em Gana, na África. E ele disse que o que chamava a atenção a ele, que os ganeses, os discípulos de Cristo em Gana, no serviço de adoração, geralmente eram muito contritos, muito reservados. Tinham uma aparência talvez mais de devoção. Poucos sorriam no culto, mesmo quando cantavam hinos. Eles estavam tão focados em ter reverência que a sua aparência era de contristados. Mas tinha um momento em específico no culto que os irmãos em Gana sorriam e estavam alegres. Era nas ofertas. Eles eram tão gratos pelo pouco que tinham para ofertar, que eles iam clamando, glorificando a Deus, alegres em poder participar do seu reino com as suas ofertas.
Terceiro ponto, como Deus usa nossas ofertas para nos ensinar? Deus usa nossas ofertas para nos ensinar sobre gratidão. Lembram de Salmo 50 que a gente acabou de ler? Versículo 14, eu vou ler de novo. Ofereça a Deus em sacrifício o quê? A sua gratidão. E o versículo 23, quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. O que a gente precisa oferecer a Deus? Nossa gratidão. Igrejas que crescem são igrejas que entendem sobre gratidão. E Deus usa nossas ofertas para nos transformar, porque, do contrário, o dinheiro acabará controlando nossas vidas e vai arruiná-las. E o aspecto de vidas arruinadas são vidas que não são gratas a Deus. Eu estou encerrando essa mensagem. Queria encerrar com uma ilustração verídica. John Rockefeller, o senhor Rockefeller, foi a primeira pessoa no mundo que se tem notícia a se tornar um bilionário. Rockefeller foi a primeira pessoa no mundo a se tornar bilionária. Ele acumulou sua fortuna fruto de prospecção de óleo, pela sua empresa de petróleo, a Standard Oil. E ele, aos 23 anos, se tornou milionário. E aos 50 anos, ele se tornou bilionário. Se você é mais jovem do que 50, tem esperança de você se tornar um bilionário ainda. Eu não tenho esperança de se tornar milionário, que eu já passei dos 23, mas tem alguns 2 ou 3 anos para me tornar bilionário. Rockefeller se tornou bilionário aos 50 anos. E por volta dos 53 anos, o senhor Rockefeller teve um colapso nervoso. Os médicos não sabiam diagnosticar bem o que aconteceu. Alguns diziam que ele teve uma depressão leve, alguns não entenderam esse colapso nervoso. A bem da verdade é que ele desenvolveu alopécia. Ele perdeu todos os cabelos e nunca mais voltaram. Ele sofria de distúrbios digestivos, dores musculares intensas, insônia. Ele não sorria mais. E seus amigos diziam que ele perdeu a alegria na vida. E apesar de poder comprar tudo o que quisesse, tudo o que queria, ele só conseguia digerir leite e biscoitos. Só o que ele conseguia comer. Leite e biscoitos. Um homem bilionário. Seus médicos previram que ele não sobreviveria mais do que os 54 anos. Esse colapso foi atribuído ao excesso de trabalho e de estresse. Ele estava em ruínas. Os dias se passavam dolorosamente devagar. E à medida que se aproximava da morte, o que ele entendia que ia chegar, certa manhã ele acordou com uma vaga lembrança de um sonho que ele tinha tido à noite. Ele mal conseguia se lembrar do sonho, mas sabia que tinha algo a ver com a impossibilidade de levar todos os seus bens e todo o sucesso para outra vida. Ele não ia levar o seu bilhão de dólares para o porvir, para o além, nem o seu sucesso. O homem que controlava o mundo dos negócios, de repente percebeu que não controlava a própria vida e ficou diante de uma escolha. Ele ligou para os seus advogados, seus contadores, seus gerentes e anunciou que queria destinar seus recursos para hospitais, pesquisas médicas, trabalhos missionários. Ele marcou e fundou o que a gente chama de filantropia moderna das empresas. Naquele dia, o senhor Rockefeller estabeleceu sua fundação, Fundação Rockefeller. Sua ajuda financeira levou ao combate do amarelão, uma doença parasitária. Ajudou no avanço de vacinas contra a febre amarela e tantas outras doenças, e trabalhou na produção de larga escala da penicilina, inclusive. Os seus feitos e as suas obras e as suas doações chegaram, por meio dessa Fundação Rockefeller, a ter um papel significativo, inclusive na consolidação da USP, da Universidade de São Paulo.
Desde esse dia em que o Rockefeller decidiu ofertar muito mais do que ele fazia e com generosidade apoiou várias obras, parte do que havia ganhado foi distribuído. Isso mudou a química no seu corpo de uma maneira tão significativa que ele melhorou. Ele se aposentou e passou a viver em prol da sua fundação. Rockefeller havia feito uma profissão de fé em Cristo Jesus e havia sido batizado. Ele passou a frequentar todos os domingos uma igreja batista e chegou a dar aula dominical até a sua morte. Até falecer, ele deu aula dominical. E, a propósito, depois de ter dado esse diagnóstico e ter essa reviravolta, o senhor Rockefeller viveu até os 97 anos. Sejamos fiéis e generosos, meus irmãos, com relação às ofertas. Elas glorificam a Deus e é uma expressão da nossa dependência dEle. Ela é uma expressão do nosso contentamento e uma expressão da nossa gratidão. Enquanto somos transformados à imagem de Cristo, que é a oferta de Deus para nós, a gente também anuncia para este mundo quem é o nosso Deus. E esse convite a cada um de vocês e esse convite a mim é que a gente creia e coloque Jesus como firme fundamento das nossas vidas, inclusive no que tange nossas ofertas. Talvez eu devesse pregar antes das ofertas passarem, porque agora vocês estão motivados a ofertar mais a Deus. Mas que vocês possam brilhar à luz de Cristo, enquanto se ofertam primeiro a si mesmo e depois ofertam aquilo que Deus já confiou a cada um de vocês. Por favor, fiquem de pé. Vamos orar para o encerramento. Oremos a nosso Senhor. Grande Deus e Pai, temos aprendido com o Senhor o que quer dizer oferta, ó Pai. E vendo a Tua oferta por cada um de nós, em ter ofertado o Seu único e verdadeiro Filho como sacrifício pelos nossos pecados, nós também queremos fazer o mesmo. Ter uma vida sacrificial e ofertar de nós e o que temos ao Senhor para glorificar o Teu nome e para que o reino cresça. Queremos aprender, Senhor, a desenvolver alegria, dependência, contentamento. Queremos desenvolver gratidão ao Senhor e servir ao Senhor, fruto de corações gratos e reconhecedores do quanto o Senhor tem nos abençoado. Por favor, Pai Santo, nos dá a oportunidade de ofertar ao Senhor. Nos abençoa com recursos físicos, materiais, mas também nos ajuda a compreender, Pai Santo, que todos os aspectos das nossas vidas precisam ser entregues ao Senhor diante do Teu altar. Abençoe esta família, Pai, com estas provisões espirituais e com as oportunidades de glorificar o Teu nome por meio das ofertas. A tudo te entregamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar. Estamos encerrando o culto aqui, mas a semana que começa hoje é uma oportunidade para continuarmos adorando a Deus durante todos os demais dias.